Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos estudando o Apocalipse no módulo 9, a Igreja Cruzando os Séculos. Essa é a parte 29 e nós estamos na Igreja de Filadélfia, no capítulo 3 do Apocalipse, a partir do verso 7. Nós já demos uma geral sobre a carta que Jesus Cristo escreveu àquela igreja. E eu gostaria que você estivesse junto comigo, acompanhando na sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 3, o último livro da Bíblia. Nós vimos que o Senhor, Ele conhece a obra desta igreja, de cada membro desta igreja. Ele se apresenta como santo, o verdadeiro, aquele que é o padrão que vai moldar cada membro desta igreja na jornada existencial que ele vai ter neste mundo, com uma promessa de ser arrebatado em vida para estar para sempre com Jesus. Vamos refletir um pouco nisso. Presta atenção. Quando nós olhamos para os propósitos que podemos alcançar nessa vida, muitos pensam assim: eu quero deixar um legado para os meus filhos, eu quero construir um grande patrimônio, eu quero ter um nome reconhecido na história, alguma coisa desta natureza. Havia lá no passado, depois do dilúvio, um grupo de homens liderado por Nirod, que se propôs a construir uma grande torre para tocar o céu, algo que se elevasse acima de tudo, e eles diziam: vamos fazer com que essa torre nos una nesse mesmo lugar e mantenha o nosso nome sobre a terra. Vamos considerar um pouco o que Nirod falou. Seguimos para Gênesis, no capítulo de número 11, e nós vamos dizer exatamente o pensamento deles. Vinde, no verso 4, e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus. Sabe? A gente começa a imaginar, e nessa imaginação daquilo que podemos alcançar, aparece logo o cifrão. O cifrão que dá para financiar uma torre que vai tocar no céu. Hoje, quando a gente vai nas grandes cidades, Dubai, por exemplo, que a gente olha nas fotos, aqueles prédios altíssimos e sobe, mostrando o máximo que o homem pode alcançar nas alturas. E ele diz aqui, uma torre, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por sobre a terra. Isso era, como a gente pode dizer assim, levando em conta que recente, no caso deles, houve o dilúvio, havia um trauma, e aquele trauma, eles deviam lembrar da história de Noé navegando sobre as águas, e eles imaginam uma vida que não tem algo que dê sustentação debaixo deles. Quer dizer, imagina alguém solto, alguém que não sabe o que será o dia de amanhã. Imagina uma vida altamente baseada na imprevisibilidade. Alguma coisa que você não pode criar uma agenda, porque você não sabe o que vai ser a próxima hora. E o homem tem muito do seu hábito, ele tem muito da sua rotina, ele tem muito do seu lugar, ele tem muito do seu ponto de referência, ele tem muito da sua zona de conforto. E ele tem dificuldade de se movimentar em um ambiente volátil. Mas a vida é volátil. De vez em quando, a gente recebe uma chacoalhada, como por exemplo essa pandemia,
Essa pandemia é uma grande chacoalhada no mundo. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, ali diz que eu abalarei a terra. Tudo que pode ser, que não tem sustentação, não tem base, que vai ser chacoalhado, é chacoalhado. Então, a vida às vezes nos coloca numa situação em que a gente é como uma folha que está fixada numa árvore e de repente ela se solta e ela é soprada pelo vento e ela vai para além do espaço das raízes daquela árvore. Ela cai num lugar distante, bem distante da sua origem. E quando ela cai, ela começa a passar por um processo de decomposição, ela muda a natureza da sua matéria, ela se torna adubo de uma semente que está colocada naquele solo, que vai nascer a partir daquilo que ela ofereceu ao solo. E de repente outra árvore nasce a partir dos resíduos daquela folha. Dora, seja bem-vinda. Então, o homem, ele tem dificuldade de lidar com ambientes voláteis, com ambientes instáveis. Ele tem dificuldade de lidar com o caos. Agora, você imagina o seguinte, deixe-me pegar a caneta preta aqui para representar isso. Você imagina o seguinte, um ponto do tamanho de um grão de mostarda, aonde tudo era trevas, e a face do abismo, vamos pegar a descrição para a terra sem forma e vazia, trevas sobre a face do abismo, e quando nós olhamos este revolver sem sentido, a Bíblia diz que nesse revolver sem sentido, o Espírito de Deus pairava sobre este mundo caótico. E aí, quando o Espírito de Deus paira sobre este mundo caótico, ele começa a dar forma àquilo, ele começa a criar algo novo a partir do caos. Deixe-me dizer uma coisa. A nossa vida é um caos. Mas eu não estou dizendo da nossa vida, do nosso entorno. Porque o nosso, Miki, seja bem-vinda, eu estou aqui na carta de Filadélfia, em que Jesus se apresenta como santo e verdadeiro. A nossa vida, ela é um caos. Mas eu não estou falando do caos no nosso entorno. Porque o nosso entorno, a gente faz o nosso entorno como os homens capitaneados por Nírode, que deu origem a Babel e a Babilônia, fizeram. Vinde e edifiquemos uma cidade. Vamos tornar o nosso nome célebre, conhecido, inesquecível. Que toda a história fale desse nome. Então, quando nós queremos criar um senso de estabilidade, nós construímos prédios, casas, palácios, edifícios, apartamentos, casas. Nós construímos um lugar onde tem um quarto para dormir, um espaço para tomar banho, chamamos de banheiro. A gente cria um espaço para cozinhar, uma cozinha. A gente cria um espaço para sentar e assistir um bom filme, uma sala. A gente cria um espaço para trabalhar, um home office, um escritório. E quando a gente olha para a nossa casa, tudo tem o seu lugar. Mas quando a gente olha para a nossa mente,
os nossos pensamentos se multiplicam. Alguém disse que durante o dia percorre na nossa mente de 50 mil a 80 mil pensamentos. Imagina você entender a sua cabeça. A cabeça é caótica. A cabeça, ela parece que tem vida própria. A nossa mente parece que tem uma voz dentro dela que está sempre a nos lembrar da nossa deficiência, da nossa fraqueza, das nossas angústias, das nossas preocupações, dos nossos traumas. E nesse mundo caótico que era o princípio, o Espírito Santo estava ali até que esta palavra foi pronunciada: haja. E esse haja na mão do Espírito Santo se torna um cheque em branco. Haja o quê? Haja no meio de um caos. Haja o quê? No meio do caos, no meio da bagunça, no meio... Haja o quê? Essa palavra, esse verbo, ele exige um complemento. Haja. Para quê? Por quê? Aí Jesus, ele se apresenta à igreja de Filadélfia. Ele diz assim, haja. E ele diz, vamos abrir a Bíblia lá na carta do Apocalipse, capítulo 7, ele diz, eis o santo, haja o santo. E aí ele continua, haja o verdadeiro, no meio de um mundo onde jaz o maligno, no meio do mundo onde jaz a mentira, no meio do mundo onde jaz o conflito, no meio do mundo onde jaz o pecado, o Senhor se apresenta como haja santidade, eis o santo, haja verdade, eis o verdadeiro. E aí, de repente, nós percebemos que o caos que está dentro da nossa mente, porque em volta de nós está tudo no seu lugar, mas na nossa mente está tudo bagunçado, porque nós somos fracos por natureza. Aí eu chamo você para abrir a sua Bíblia. Ela é como um tesouro. Ela mostra coisas incríveis para nós. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia no capítulo 11 de Hebreus. Mas no capítulo 11 de Hebreus, ele começa a dar exemplo do que ele chama dos primeiros heróis: Abel, Noé, Abraão. Depois de Abraão, ele fala de Isaac. Ele fala de Isaac, depois ele fala de Jacó, de Moisés. E nós olhamos para esta lista de nomes e nós, como é que vamos dizer? A gente se sente acanhado. A gente se sente pequeno. A gente olha para essa lista de nomes, a gente se sente indigno. A gente olha para essa lista de nomes, a gente se sente
Bem, para a gente sentir essas coisas, a gente tem que conhecer a história desses homens. E quando a gente conhece a história desses homens, a gente diz: quem somos nós para sequer ficar perto deles? Mas aí, Hebreus capítulo 11, a gente volta a página. Hebreus capítulo 10, a gente volta a página. Hebreus capítulo 9, a gente volta a página. Hebreus capítulo 8, a gente volta a página. Hebreus capítulo 7, a gente volta a página. E a gente chega em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Quando a gente faz uma ponte de Hebreus capítulo 6 para Apocalipse capítulo 3, versículo 7, para a igreja de Filadélfia, para o santo e o verdadeiro que está lá na igreja de Filadélfia se apresentando, que é Jesus. Hebreus capítulo 6 diz no versos 9: quanto a vós outros, vem cá, você, vem cá. Quanto a vós outros quem? Você, eu, nós, povo de Deus. Você, eu, nós, filhos de Deus. Você, eu, nós, servos de Deus. Você, eu, nós, que temos uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Vós outros, ó amados. Paula, seja bem-vinda. Ó amados, ele chama você de amada. Vem aqui, amada. Vem aqui, amado. Ele chama você de amado. E ele diz: olha, eu quero contar algo para vocês. Porque a gente estava vendo Hebreus capítulo 11, uma lista de heróis. E a gente se achando indigno de ser como eles. Mas aqui no capítulo 6, ele vem e diz: amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Deixe-me dizer uma coisa. Aqui tem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas você pode, eu não tenho aqui, mas alguém pode pegar um outro livro que não a Bíblia. O Alcorão, o livro das filosofias de Buda. E ele vai falar: por que a Bíblia? Por que a Bíblia? Por que eu vou me ater à palavra de Deus? Por que eu vou ler a palavra de Deus? Por que eu vou olhar para a palavra de Deus? Por que eu vou gastar tempo na palavra de Deus? Mas ele diz aqui: estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Existe algo que é melhor e pertence à salvação. Este algo que é melhor e pertence à salvação, eu vou te mostrar aonde ele está. Este algo melhor que pertence à salvação, eu vou mostrar a você aonde ele está. E quando você chegar lá, aonde está esse algo melhor que pertence à salvação, quando você chegar lá, você vai descobrir que é verdade o que eu estou lhe dizendo, que esse algo que pertence à salvação
Está lá onde eu vou falar para você ir e você deve ir até lá. E quando você se deparar com algo que é melhor do que a salvação, como diz o ditado, você vai deixar, o teu queixo vai cair. Você vai ficar boquiaberta. Você vai falar, não pode. Isso que você está dizendo que é o melhor e pertence à salvação, não pode ser jamais o que você está dizendo que é. Aonde que eu posso ir e olhar e achar algo que são melhores e pertence à salvação? Deixe-me dizer uma coisa para você. A igreja de Filadélfia, das igrejas do Apocalipse, ela é a sexta igreja. Das igrejas, ela sendo a sexta igreja, 6 na Bíblia é o número do homem. 7 na Bíblia é o número do que é completo, acabado. Deus acabou o mundo em 7 dias. Deus criou o homem no 6º dia. Mas Deus considera o número 8, porque Jesus passou 3 dias na terra. Ele ressuscitou no 8º dia. O 7º dia, era o sábado dos judeus. Ele ressuscitou no 1º dia da semana, um dia depois do sábado, 7 mais 1, 8. O 8 é o número da ressurreição. 6 é o número do homem. Deixe-me contar um segredo. O mundo, o universo, ele foi feito de um tamanho de um grão de mostarda. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E aquele grão de mostarda, Deus disse, haja, e a partir dele surgiu a luz. A partir dele surgiu a água, a partir dele surgiu os vegetais, a partir dele surgiu os luminares, a partir dele surgiu as aves, os peixes, os animais e o homem. E a Bíblia diz que o homem é a glória da criação de Deus. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem para ele ser a imagem e semelhança de Deus. E Jesus se apresenta a esse homem como santo e verdadeiro. Se você for agora sair daqui, eu vou falar de um lugar que eu tenho certeza. Se você sair daqui e for lá no teu banheiro, se você sair daqui e for lá no teu banheiro, parar diante da pia e olhar de frente, você vai encontrar aquele que para Deus tem um valor inestimável, que é você. O homem vale mais do que o mundo inteiro aos olhos de Deus. Por isso ele diz, amados, eu e você temos o privilégio de sermos moldados na imagem de Cristo, que é o nosso amado, o noivo. E a igreja é preparada como uma virgem para o cordeiro. E Paulo diz que ele tem dores de parto para que Cristo seja formado em nós. Então, se você
descobrir que você não tem nada, que você se sente pequena, que você não pode estar junto com os heróis da fé de capítulo 11 de Hebreus, vá para a frente do espelho. Olha, olho no olho para quem está na imagem do espelho. Este tem para Deus um valor inestimável. E aí ele continua, no verso 11, desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Qual é a esperança? O apóstolo João, ele vai dizer qual é a esperança. Olha qual é a esperança. Olha por que é importante você ir para a frente do espelho para compreender o seu próprio valor. Olha o que João diz na sua primeira epístola, no capítulo de número 3. Ele diz assim: amados, olha aqui, Hebreus diz assim: todavia, ó amados. E João vem dizer a mesma coisa, ó amados. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. De novo, amados, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como ele é. Segura a revelação agora. Fica firme aonde você está. Por um momento, feche os seus olhos. Se veja diante do espelho agora. Abra os seus olhos. O que você está vendo diante do espelho? Você está vendo você. Você está vendo você. E ele diz: ainda não se manifestou o que havemos de ser. Você sabe quem você vai ser? Não se manifestou. Mas quando ele se manifestar, você será semelhante a ele. Mas você está diante do espelho. E naquele dia, você vai descobrir que ele é você. Como assim, César? Paulo descobriu isso na vida dele. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na esperança do Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Você quer saber qual é o maior prazer de Deus, o Pai, na face da terra? Você quer saber o que o Pai mais quer na face da terra? Você vai dizer que eu estou falando uma heresia. Deus é espírito. O mundo que ele criou é físico. O mundo que ele criou é matéria. O espírito não tem relação com a matéria, relação direta, não é da mesma natureza. O espírito é distinto da matéria. Mas ele criou a matéria. E quando ele criou a matéria, ele viu que a matéria que ele criou era boa. Era algo que lhe agradou. Agora,
Vamos trocar a figura de linguagem. Se você gosta de carro, pensa num carro que se você tivesse todo o dinheiro do mundo, era aquele carro que você ia comprar. Se você gosta de casa, pensa na casa, no apartamento, que se você tivesse todo o dinheiro do mundo, era aquela casa que você ia comprar. Põe o dinheiro no bolso, vá para o mercado e compre o carro que você quiser, ou a casa que você quiser, ou o avião que você quiser, ou o barco que você quiser, ou o iate que você quiser. Compra qualquer objeto que você caiba dentro dele. Uma casa, um carro, um avião, uma lancha, um iate, um trailer, não importa. Aquilo que é o teu sonho. Comprou? Você tem ele agora com você? Se você comprou um carro, ele está na tua garagem. Se você comprou uma casa, entre dentro da casa. Se você comprou um avião, entre dentro do avião para fazer uma viagem. Se você comprou um iate, vá no mar e entra dentro do iate. Qual é o teu prazer? Estar dentro daquilo que você comprou com o seu dinheiro. Aquele que gosta de carro, uma Ferrari, imagina ele sentado numa Ferrari, numa estrada reta que ele pode fazer 300 km por hora, aquele asfalto que toda a superfície plana, que não tem nenhum perigo para ele, ele pode colocar a potência máxima do carro e ele entra naquela Ferrari e ele diz assim, agora vamos, e ele pega de 0 a 100 km por hora em, sei lá, 2, 3 segundos. Ele sente a potência do motor. Este é o prazer que Deus tem de estar dentro de você. Este é o prazer que Deus tem de estar dentro de você. Ele habita em casas não feitas por mãos humanas. O que ele construiu, o que ele criou para a glória dele é o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, para se tornar o templo do Espírito de Deus e andar com Deus. E ele vem e ele chama a sua igreja para ser coluna do meu Deus, para ser a dimensão de Deus é tão grande que ela não se contém no único homem. É por isso que não é eu sozinho, não é você sozinho, eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, mas quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome de Jesus, ele está no meio. É como se tivesse colunas sendo formadas, colunas, e quanto mais colunas de sustentação você tem, maior é a casa de Deus. Então a glória de Deus habita no meio do povo de Deus, dos filhos de Deus, das filhas de Deus. E a gente se enche da plenitude de Deus. E ele grava o seu nome em nós no sentimento de que ele nunca mais vai se apartar de nós, porque ele não se aparta. Ele já disse, quando Jesus foi, ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a igreja de Filadélfia, ele chama a igreja para esse nível de relacionamento com Deus, de amor por Jesus, de paixão pela noiva. Ele é o santo e verdadeiro.
e Ele conhece as nossas obras, e Ele nos abre uma porta, e a nossa contrapartida com Ele é guardar a sua palavra, porque nós queremos ser semelhante a Ele, e Ele diz, eu sou santo, eu sou verdadeiro, então nós queremos ser santos e verdadeiros, nós queremos viver nessa mesma dimensão. Aí Ele vem em João, no capítulo 14 ou 13, João, no capítulo 14, ele vem no capítulo 16, vamos ver se é. Ele diz: vamos ver aonde está. Vós sois meus amigos. João 15, 14. Ele diz: vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus nos chama para um relacionamento de amigos, porque o amigo sabe o que o amigo faz. Você guardou a minha palavra, o amigo sabe o que o amigo faz. Os teus inimigos se prostrarão diante dos seus pés, porque o amigo sabe o que o amigo faz. Eu te guardarei da hora da provação, porque o amigo sabe o que o amigo faz. Que ninguém tome a sua coroa, porque o amigo sabe o que o amigo faz. Ao vencedor será a coluna do santuário e jamais sairá dali, porque o amigo sabe o que o amigo faz. É por isto que a parábola de Mateus capítulo 13, que tem relação com a igreja de Filadélfia, é a parábola da pérola de grande valor. Outro sim, o reino dos céus, capítulo 13, versículo 45 de Mateus. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. A pérola é uma joia de altíssimo valor. Parece que é um molúsculo que faz a pérola, produz a pérola. É um ser que vive no mar. E ele anda mais ou menos desse jeito. E de repente, num dado momento, entra um cisco, um grão de areia, como o caos lá do princípio. Aquele grão entra e não sai por causa da maneira como aquele pequeno ser do mar se movimenta. E aquela areia vai conflitando com aquelas membranas, e aquilo vai se envolvendo, e com o passar do tempo, aquilo vai ganhando forma. Só que aquela forma que vai sendo dada àquele objeto estranho, naquele ser esquisito, ela vai machucando, ela vai raspando. E quando você menos espera, você encontra naquele objeto uma pérola de grande valor. O homem, o negociante, é o Filho do homem, Jesus Cristo, que olhou para o planeta Terra e enxergou em nós, você, em mim, em você,
Ele olhou para nós como uma pérola de altíssimo valor. Mas por que pérola? Porque ele nos encontrou no lamaçal do pecado. E ele nos resgatou. E ele nos regenerou. E ele nos justificou e ele nos regenerou. E ele nos deu uma nova vida e ele colocou dentro de nós o seu Espírito, que é a pérola dentro de nós. Nós machucados, nós feridos, nós enfraquecidos, nós angustiados, nós achando indigno. Aí lá em Hebreus, no capítulo 6, quando ele chama amados, lá em Hebreus, no capítulo 6, quando ele chama amados, ele diz assim: para que não vos torneis indolentes, verso 12, para que vos não torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Ele está dizendo: olha para os heróis de Hebreus capítulo 12, porque eu farei de vocês semelhante ao que eu fiz aos heróis da fé. Deus não tem filho predileto. O que ele fez com Abraão, ele faz com você. O que ele fez com Isaac, ele faz com você. O que ele fez com Jacó, ele faz com você. O que ele fez com Davi, ele faz com você. O que ele fez com Moisés, ele faz com você. Ele não tem filho predileto. Por isso que Jesus disse: as obras que você fará são muito maiores daquela que eu próprio fiz. Encontrando a pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. É por isso que Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, Paulo vai falar da mulher submissa ao marido. Ela vai falar do marido que ama a mulher. E ele vai exortar o marido dizendo: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E encontrando uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e a comprou. Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Lá em Filipenses diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele queria comprar-nos por preço. Quando a gente volta à Bíblia para segundo aos Coríntios, eu creio, ele vai dizer, segundo aos Coríntios, eu creio que lá pelo capítulo 3, não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E aí ele vai dizer, no capítulo 6 de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, ele vai dizer: porque foste comprados por preço, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Foste comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. E lá em Efésios, no capítulo 5, ele diz: grande é esse mistério, e eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós começamos esta live
falando de Nirod, que construiu uma torre para tocar o céu, para ter o seu nome célebre. Mas agora nós estamos falando de Jesus, que morreu por amor de nós, porque nos amou e nos comprou. E ele chama você e diz assim: agora vai lá na frente do espelho, se olha olho no olho. Este corpo que você está vendo é uma carcaça, é um tabernáculo que dentro dele habita o Espírito de Deus, o selo da sua redenção. Você é a pérola de valor que foi comprado no meio da dor. O bom de uma pérola é que não pega sujeira nela, nada gruda nela. Ela é uma esfera perfeita, fechada. Você é o jardim fechado do Senhor. Você é o jardim fechado do Senhor. Você é o jardim. Tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Eis que é formosa, ó querida minha, eis que é formosa, e os teus olhos são como os da pomba, uma pérola. Nós fomos comprados. E aí a sunamita vai dizer: o meu amado é meu e eu sou dele. Será que você pode dizer isso hoje? O meu amado é meu e eu sou dele. Eu dormia, mas o coração velava. Eis a voz do meu amado que está abatendo. E ele diz: eu te guardarei da hora da provação. Ela está dormindo, mas ela está prestando atenção se o seu amado vai chamar. O meu amado desceu ao seu jardim, ao canteiro de bálsamos. Nós somos como o jardim de Deus. Nós somos a pérola que ele comprou. Ele vendeu tudo e comprou essa pérola. Quando nós descobrimos o nosso valor diante de Deus, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. Talvez você não saiba disso. Você sabe que Jesus Cristo é o Messias. Você sabe que Jesus Cristo é o Senhor. Você sabe que Jesus Cristo é o Salvador. Você sabe que Jesus Cristo é Melquisedeque. Ele tem é o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Você sabe que Jesus Cristo é o bom pastor.
Você sabe que Jesus Cristo é a estrela da manhã? Deixe-me dizer uma coisa das coisas que você sabe acerca de Jesus. Jesus é o Salvador. Ele lá em cima e eu aqui precisando de socorro. Jesus é o Senhor. Ele lá em cima me dando ordem e eu aqui obedecendo como servo. Jesus é o bom pastor. Ele lá em cima com sua vara e seu cajado, me consolando e me disciplinando, e eu aqui comendo bom pasto. Jesus é a estrela da manhã, e eu aqui buscando a esperança de estar junto com Ele para compartilhar aquela estrela. Todas estas, digamos, figuras de linguagem que eu citei acerca de Jesus, me coloca distante dele. Ele lá e eu aqui. Ele lá e você aí. Mas há talvez uma coisa que você não sabe acerca de Jesus. E você precisa saber nessa noite. Na verdade, você sabe não sabendo. Porque se você soubesse sabendo, a sua vida jamais seria o que ela é hoje. Mas você sabe não sabendo. Porque a gente não para pensar numa coisa como esta. É tão impossível aos nossos olhos que a gente nem sonha com essa possibilidade. A gente sabe que Jesus é o Salvador, a gente sabe que Jesus é o Senhor, e eu vou falando sempre colocando Ele lá e eu aqui. Ele é Salvador, eu sou o pecador. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele é o bom pastor, eu sou a ovelha. Ele lá e eu aqui. Mas Jesus é uma coisa também, entre todas estas. Ele é o noivo. De novo, Jesus é o noivo amado. Aí você para um pouco e diz assim: César, grande coisa. Você acha que eu não conheço a Bíblia? Você acha que eu não sabia, Adriele, seja bem-vindo. Você acha que eu não sabia que Jesus é o noivo? Para! A Bíblia que você tem, eu tenho ela aqui. A parábola da igreja de Filadélfia é a parábola da pérola que ele comprou. O que você sabe de Jesus é: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Ele lá e eu aqui. Ele é o Salvador, eu sou o pecador. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é o pastor, eu sou a ovelha. Ele é a estrela da manhã, eu busco a esperança nele. Agora, Ele é o noivo. Aí você diz assim: tá, e daí? Qual é? Por que ser noivo é diferente de todas essas coisas? Deixe-me explicar por quê. Por que a igreja de Filadélfia tem a promessa de ser arrebatada? A igreja de Filadélfia, ela tem a promessa de ser arrebatada. Eu te guardarei da hora da provação. Você sabe por quê? Não é porque ela é ovelha, não é porque ela é filha de Deus, não é porque ela é pecadora que foi redimida, não é porque ela nasceu de novo. Não são essas características que ele está buscando para buscar um povo, para arrebatar esse povo. Deixe-me dizer uma coisa para você que talvez você se escandalize. Jesus, ele busca algo que, se ele não tiver, ele não é completo. De novo, Jesus está em busca de algo que, se ele não tiver, ele não é completo.
Você vai dizer assim, César, vai estudar teologia. Deus é autossuficiente. Deus, ele cria todas as coisas dependem dele e ele não depende de ninguém. É verdade. Jesus é verdadeiramente Deus e ele não precisa de nada de ninguém. Ele criou todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo sustenta a obra da sua criação pela palavra do seu poder. Jesus Cristo é o Senhor e Rei. Ele não precisa de ninguém, todos precisam dele. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas ele busca algo que, se ele não tiver, ele está incompleto. E este algo que ele busca é por causa de uma escolha que ele fez. Se Jesus não tivesse feito essa escolha, ele não precisava buscar o que ele busca. Mas porque ele fez essa escolha, ele precisa. Aí você vai dizer, César, o que é que Jesus precisa? E eu vou te dizer. Jesus se tornou homem, viveu como homem, em perfeita santidade, porque ele nasceu santo e não houve pecado nele em toda a sua trajetória terrena, mas poderíamos dizer, infelizmente, mas temos que dizer, graças a Deus, ele foi crucificado. Pegaram uma lança, cravaram nele, e do buraco daquela lança saiu água e sangue. E chegou uma hora que a dor, e era hora também, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E ele olhou para cima e, Pai, renda o meu espírito. E ele expirou. Quando Jesus morreu, foi enterrado, o Pai olhou para ele, julgou o pecado da humanidade sobre ele, percebeu que ele foi o cordeiro imolado e não havia nenhuma falta nele, e o Pai o levantou do túmulo e o colocou assentado no trono, e ele agora, além de ser verdadeiramente Deus, ele também é verdadeiramente homem, e todo homem precisa de uma esposa. Ele precisa de nós, a sua noiva. E quando a gente diz que ele está buscando uma esposa, o princípio do casamento é o homem vai se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Esse tipo de ligação entre o homem caído, agora restaurado, e o Senhor dos Senhores é inimaginável. É por isso que a igreja de Filadélfia tem a promessa de ser arrebatada porque ele precisa da sua noiva. Ele precisa da sua noiva. Mateus 19, 29 e 30. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo,
por causa do meu nome, receberá muito mais e herdará a vida eterna. Porque ele nos comprou, porque ele precisa de nós. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. Jesus só se tornará completo na eternidade, quando ele estiver conosco na boda dos cordeiros e ele se tornar o esposo e nós a sua esposa, que desce do céu ataviada, chamada a Nova Jerusalém. Esta é a promessa da igreja de Filadélfia. Por isso que no último capítulo do Apocalipse, o Espírito e a noiva diz: ora vem, Senhor Jesus. Porque só quem tem esse amor por Jesus pode chamá-lo. Porque o mundo já perdeu o seu significado e tudo que ele quer. Pai, chegou a hora, vamos para casa. Eu quero a boda dos cordeiros, a boda do cordeiro. Eu quero se tornar de uma vez por toda um com ele. Estar aonde ele estar, ir aonde ele for. E todos seguirão o cordeiro. E assim nós estamos terminando essa live. Nós vamos continuar ainda na igreja de Filadélfia amanhã, às 20 horas em ponto, se vocês puderem estar comigo, se o Senhor assim nos permitir. Se você ainda não é meu seguidor nessa conta, vamos tornar essa conta relevante, para que outras pessoas sejam também despertadas como a noiva. Mande esse vídeo para os seus amigos, desperta o povo de Deus, me ajude a levar essa mensagem mais longe. Adri, Paula, Mick, foi bom ter vocês aqui comigo, Dora. Que vocês tenham um restante de dia abençoado na presença de Deus. E que o Senhor seja louvado. E que possamos nos encontrar aqui amanhã, às 20 horas.